E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, para quem participou daquela live que a gente fez outro dia com o Juliano Atanásio, onde ele estava falando sobre PostgreSQL, vocês perceberam que o vídeo não ficou muito bom, né? A live não ficou muito boa, porque a gente estava com problema de conexão, problema de transmissão, problema de áudio, ou seja, a live não deu certo, a gente até dividiu em duas partes para tentar voltar a conexão, mas infelizmente não rolou. Então eu conversei com o Juliano e eu pedi para ele gravar um vídeo para eu compartilhar aqui com vocês. Então ele gravou dessa vez o vídeo completo, né? Onde ele fala sobre PostgreSQL, ele fala também sobre Django, tudo isso junto com Docker. Ele fala sobre esquemas também e outras dicas em geral. Então, com vocês, o Juliano Atanásio. Saudações, meu nome é Juliano Atanásio, sou DBA PostgreSQL, eventualmente programador Python, às vezes também faço trabalho de DevOps, lidando com Docker, um pouquinho de Kubernetes, que estou aprendendo no momento, na verdade, né? E gostaria de apresentar a vocês, antes de mais nada, alguns links aqui, vamos ver. Bom, o nosso tutorial aqui desse vídeo vai se tratar desse tutorial que eu escrevi nesse site ittutorial, ittutorial.org. O link vai estar na descrição aqui para o meu GitHub, que eu gostaria de apresentar alguns repositórios para vocês que seria de interesse relativo aqui a esse tutorial e um presentinho para vocês também, começando aqui, ó, por esse repositório que é o meu principal aqui, o PGSQL_FS2W. FS2W, para quem não sabe, foi uma iniciativa do Regis em que diversos membros da comunidade Python São Paulo ministraram tutoriais relativos ao trabalho full stack, e o meu foi relativo a banco de dados, logicamente PostgreSQL. Então vamos dar uma olhada rápida aqui. Esse repositório, ele foi um workshop do FS2W, né? E temos aqui vários exercícios de Postgres, tá? Com várias coisas interessantes aqui que vocês podem acompanhar. E aqui mesmo nesse repositório tem esse PDF que é a minha apostila Postgres. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Vou fazer o download em vez de mostrar aqui, né? Salvar no meu /tmp, que é meu diretório favorito de downloads. Vamos abrir aqui rapidamente, utilizando Evince. Vamos lá, /tmp. Então temos aqui a minha apostila, né? Ela é em PDF. A última atualização dela faz algum tempinho, foi dia 18 de dezembro do ano passado, 2019. Temos aqui no sumário, são links clicáveis. Por exemplo, vamos ver aqui um assunto que é justamente o que nós vamos tratar, que é namespaces, também conhecido como esquemas, né? Então tá aqui. Vejam que foi direto para a página, tá? Essa apostila ela tem 415 páginas, é quase um livro, né? Eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Vou deixar aqui até aberto, tá? Então fica de brinde para vocês, está aqui no FS2W, né? Outros repositórios que eu gostaria de mostrar a vocês, a minha apresentação. Ainda vou criar slides para isso, né? Tem esse meu repositório mais slides. Vamos abrir aqui. Eu separei aqui por categorias, né? Por enquanto só deixei esse aqui, está em fase de construção ainda, né? Então vem aqui em PG Django. Então tem todos os códigos todos os comandos que nós vamos utilizar, tá tudo contido aqui.
inclusive alguns arquivos com código-fonte prontos já, né? E outro repositório que eu gostaria de mostrar a vocês também é o Docker Images, né? Que nosso laboratório aqui, eu vou utilizar o Docker para fazer as nossas simulações, né? Eu tenho duas imagens no meu Docker Hub, que é o Postgres e o Python, né? Então é o que eu gostaria de mostrar para vocês agora. Então vejam aqui, meu Docker Hub também é Juliano777, né? Assim como o meu GitHub, tem essas duas imagens. E ambas as imagens, elas são otimizadas tanto em tamanho quanto a sua build. A imagem Postgres, a minha imagem Postgres, ela é menor do que a imagem Postgres original, bem como a imagem Python também é menor que a imagem original. A imagem Postgres em si, ela vem já com suporte a PL/Python, né? Para quem não sabe, PL/Python, né? Procedural Language Python, é a implementação de Python como linguagem procedural no PostgreSQL. Ou seja, você pode escrever functions e stored procedures no Postgres utilizando essa linguagem maravilhosa, Python. E a minha imagem Python, ela, assim como a imagem Python original, ela é baseada no Debian Slim. Não, perdão, é baseada no Debian Buster, porém menor. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu sair do root. Eu vou mudar meu prompt aqui para ficar melhor para visualizarmos, né? Export ps1 igual a... Só o cifrão tá bom pra gente. Então tá aqui. Vamos lá. Docker container. Não, perdão. Docker image ls. Vejam aqui, ó. Essa é a minha imagem Python. Ela tem 194 megabytes. Essa é a imagem Python original. Ela tem 933 megabytes. E essa aqui é a imagem Python original, só que usando o Slim Buster, e ela tem 193 megabytes. Como, para quem não conhece, as imagens Slim de Debian são imagens mais enxutas, né, que tem menos coisas instaladas. Então vejam que a minha imagem, ela é praticamente o mesmo tamanho da imagem Slim de Python. Ok? Então temos aqui a minha imagem Postgres, que ela tem 345 MB, e tem essa imagem do pgadmin 4. Para quem não sabe, o pgadmin ele é uma interface hoje web de acesso ao Postgres, né? Que inicialmente era um programinha desktop, hoje é uma interface web e é escrito em Python, o pgadmin 4. Tá ok? Então vamos continuar aqui a apresentação. E claro, continuando no meu Jabá, esse é o meu Docker Hub. E tem também o meu Speaker Deck, speakerdeck.com/JulianoMetalSP. Temos aqui algumas apresentações e dentre elas, eu estou para atualizar. Tem aqui a PL/Python, né, programando em Python no PostgreSQL. Essa minha apresentação está um pouco desatualizada, porque a partir da versão 11, se eu não me engano, do Postgres, ele passou a implementar Stored Procedures, que não é coberto ainda nessa apresentação, mas os conceitos são os mesmos, tá? Então, continuando aqui, vamos construir o nosso ambiente. Antes de mais nada, a gente precisa ter comunicação entre os servidores, entre os containers, né? Como eu falei, nós vamos utilizar Docker aqui. Deixa eu falar primeiro do nosso laboratório. Nós vamos utilizar Python 3.8, Django 3.0, PostgreSQL 12 e o Docker, né? O tema aqui é
esquemas PostgreSQL com Django. Eu vou explicar o conceito ainda, né? Mas vamos construir o nosso ambiente primeiro. Antes de mais nada, vamos criar uma rede para comunicação entre os containers. Docker network create, vamos chamar de net_pg. Criada a nossa rede, Docker network ls. Vejam, ela está aqui, prontinha para o nosso uso. Então vamos criar agora o nosso container PostgreSQL. Docker container run -itd name, vamos chamar de sr, vou chamar de pg simplesmente, tá? Facilitar nosso entendimento. Nosso servidor Postgres, hostname pg.local. A porta padrão do PostgreSQL é a 5432. Tá aqui. O que mais que a gente pode colocar aqui? Rede, né? Network. Não estou fazendo uma forma muito ordenada, né? Vamos lá, net_pg. Continuar na linha seguinte. O que mais que falta aqui? PG. Bom, acho que é só. Então vamos lá. E agora a imagem, né? Juliano 777. Imagem Postgres. Vamos visualizar aqui. Docker container ls. Opa, nossa imagem está rodando. Vamos fazer um teste nela aqui. Docker container exec -it pg, que é o meu container, né? E PSQL, que é o meu cliente padrão de linha de comando do Postgres, tá? Muita gente acha que tudo que é digitado aqui é comando Postgres. Por exemplo, uma maneira fácil de visualizar os bancos de dados que tem aqui contra /L. Esse aqui é um metacomando do PSQL, que por debaixo dos panos ele roda lá um select no catálogo do Postgres, né? Para quem não sabe, catálogo são views e tabelas que tem meta informações do Postgres, né? Então tá aqui, eu tenho os bancos de dados padrão aqui, o banco está funcionando. O que mais? Vou fazer uma outra coisinha aqui, sudo netstat -nl tp fgrep 5432. Vejam que o Postgres está aqui, escutando a porta 5432 no meu localhost, telnet localhost 5432. Vamos ver se está aqui, está escutando, beleza. Então vamos à nossa próxima construção de imagem. Deixa eu buscar no histórico aqui, porque ele tem algumas variáveis de ambiente que eu não lembro de cabeça. Se qualquer coisa eu busco lá, history fgrep the page. Não tem. Vamos lá, vamos construir na mão então. Docker. Agora nós vamos construir a imagem, quer dizer, o container do pgadmin 4. Docker container run -itd. Agora vem algumas coisinhas. Vamos lá buscar, já que eu me perdi aqui. Então vamos dar uma olhada aqui no Docker Hub. The page pgadmin 4. Então vejam que já apresenta para mim aqui. Test release. Onde que tá? Tags. Não vai ser aqui em tags. Será que tem uma coisa aqui? Container deployment, acho que é aqui. Preciso das variáveis de ambiente.
Ah, tá. pgadmin default e-mail. Opa, colei errado aqui, deixa eu fazer de novo. Docker run -itd. pgadmin default e-mail. Deixa eu colocar na mão mesmo. pgadmin default e-mail igual. É isso mesmo? É, pg. Vou colocar aqui meu e-mail. Por favor, não mandem spam para mim. Claro. Traço I, né, que é uma environment variable. O que mais? pgadmin default password. Minha senha vai ser super segura. 1, 2, 3. O que mais? A porta. pgadmin list and port. Vou colocar a porta 9000, tá bom? -e pgadmin. Como é que é? List and port. Igual 9000. Continuando. -p 9000. Menos name pgadmin 4. Hostname pgadmin 4.local. Network net_pg. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Eu acho que é só isso. Então agora a imagem, né, dpage barra pgadmin. Pgadmin 4. Vamos ver aqui. Docker container ls está aqui rodando. Vamos dar um telnet aqui, telnet localhost 9000. Ó, tá escutando. Meu Deus, quero sair daqui. Ó, sudo netstat-nlpp fgrep 9000. 90.000, tá aqui. Docker proxy, beleza. Então vamos trazer aqui localhost 9000. Demora um pouquinho da primeira vez. Tá aqui, como eu já tinha criado outras vezes esse mesmo container, então ficou armazenado aqui no cache do meu navegador. Vamos entrar. Ué. Deixa eu ver o que houve de errado aqui. Ah, tá. Eu coloquei meu e-mail errado. Falha minha. Me desculpem. Vamos lá. Vamos apagar esse container com ele rodando. Como tá rodando, eu vou ter que dar um "-f", né? pgadmin 4. Faltou o ponto .com. Nossa, que cabeça minha. gmail.com. Agora vai. Vamos dar um refresh aqui. Demora um pouquinho, né? Agora está começando a subir. Leva um tempo para subir. Nosso pgadmin. Ó, eis aqui. Agora vai.
Dessa vez vejam que não deu erro de autenticação. Então tá, o nosso pgadmin subiu aqui, belezinha, né? Vejam que bacana, tá funcionando. Reparem que meu erro foi aqui, né? Nessa variável de ambiente pgadmin default e-mail, que é a autenticação que ele usa, né? É até bom ter dado esse erro aqui, né? Porque estamos falando de improviso, que daí vocês já viram, para quem não sabe, como apagar um container rodando. Tá certo? Que mais? Esqueci de falar uma coisinha aqui no Jabá. LinkedIn.com. Acabei esquecendo meu LinkedIn. Cabeça minha, vamos lá. Juliano Atanásio LinkedIn. Meu LinkedIn também é Juliano777. Então quem quiser me adicione aí no LinkedIn, tá? Esse sou eu. Continuando, senhores. E senhoras, também senhoritas. Bom, falei do nosso laboratório, né? E agora eu gostaria de apresentar para vocês o conceito de namespaces ou esquema. Eu vou ler primeiro para vocês e vou mostrar na prática, tá? Sobre esquemas, ou esquemas em inglês, né? É uma forma de organizar objetos dentro do banco de dados, permitindo que um mesmo tipo de objeto seja criado mais de uma vez com nome igual, mas em esquemas diferentes. Vejam bem, esquemas diferentes. Quando criamos objetos, os mesmos pertencem ao esquema público, né? Que é o esquema public, que é o esquema padrão do Postgres, né? Sendo assim, quando fazemos uma consulta, não precisamos especificar o esquema. Todo esquema criado é registrado no catálogo de sistema PG Namespace. Tá certo? Então, vamos aqui ao nosso servidor Postgres. Vou entrar nele. PGSQL. Nós temos aqui o nosso banco de dados padrão. Vamos visualizar que não temos tabelas, tá? Então, vamos criar uma tabela qualquer. Create table, tb, sei lá, auditoria, id, serial, primary key, e vou colocar um campo aqui, texto, tá? Vejam novamente aqui a sintaxe, tá certo? Só para facilitar nosso entendimento, deixa eu mudar também aqui o set prompt. Vou mudar o nosso prompt. Como é que é set prompt? Não é assim. Set prompt 1. Agora sim. Mostrando novamente aqui a criação da nossa tabela, também auditoria. Que mais? Uma outra tabela que poderíamos ter aqui algum nome qualquer. TB, sei lá, uma coisa que... Teste, vai. Tô sem criatividade. Teste. Opa. Uma outra tabela criada. Então vamos ver aqui, _dt, são duas tabelas criadas. Então vejam aqui, ó, esquema public, né? E se eu fizer isso aqui, ó, create table public ponto teste2. Vamos visualizar novamente as tabelas. Então temos aqui 3 tabelas dentro do esquema public.
Auditoria, teste, teste 2. Vamos criar o nosso próprio esquema, nosso próprio namespace. Create esquema ns, sei lá, compras. Contrabarra dn, display namespaces. Temos aqui ns compras e public, que é o padrão, né? Vamos criar uma tabela auditoria dentro do esquema compras. Create esquema. Lembrando que esse ns é um padrão meu, tá? Assim como o tb. Então eu estou omitindo esses padrões para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Então, create table ns compras ponto tb auditoria id serial primary key campo texto. Vejam que agora eu criei uma tabela TB auditoria. Vejam que é o mesmo nome da que está em public, né? Mas dentro do esquema NS compras. Então, reparem que um esquema é uma forma mesmo da gente organizar objetos dentro de um banco de dados. Então, é sempre assim, o nome do esquema, né? O namespace ponto o objeto, que nesse caso é uma tabela. Então, se a gente der aqui um contrabarra dt, ué, o que foi? Ah, acabei saindo, perdão, pessoal. Deixa eu mudar o... Dei um Ctrl D sem querer, perdão. Se eu der um contrabarra dt aqui, ele vai mostrar apenas as tabelas do esquema public. E se eu fizer isso aqui, o contrabarra dt ns compras ponto asterisco. Vejam só. Agora eu vou mostrar para vocês isso no pgadmin. Então vamos lá, servidores, create server, tá aqui, conexão, host pg. Ah, eu preciso fazer uma coisinha antes. Vamos lá, alter role postgres encrypted password 1, 2, 3 login. Ah não, isso aí já tem. Eu estou alterando o usuário padrão Postgres, atribuindo a ele essa senha super segura, senha 123. Vejam aqui, né? Para quem é interessante vocês conhecerem também esse conceito de role. Role é um conceito usado em bancos de dados para usuários e grupos, né? No caso aqui o Postgres é um usuário. Depois nós vamos criar um usuário nosso mesmo. Então vamos ver aqui o usuário. Vamos lá. Conectando o banco de dados Postgres. O usuário também chama Postgres. E a senha 1, 2, 3. Vamos salvar. Tá. Então temos um probleminha aqui que vamos ter que resolver. É o pg_hba.conf, que é um arquivo que o Postgres usa como uma espécie de firewall dele. Ele não vejam a mensagem novamente. Não há entrada, que esse aqui é um IP do Docker, né? Para o usuário Postgres na base de dados Postgres dessa forma aqui. Então o que a gente vai fazer? Antes de mais nada, show data directory. Eu poderia ter deixado isso tudo pronto para vocês, mas eu quis acrescentar um pouco mais de conteúdo, tá? Então vamos lá. Agora estou no prompt da minha máquina aqui. Eu vou entrar via com bash aqui, certo? Então vamos dar um cat nesse cara. Estou novamente dentro do meu container Postgres pg_hba.conf.
Então vejam que é assim, ó. Tipo de conexão, qual base, qual usuário, qual endereço e qual método. Quando a conexão é local, não tem o endereço, tá? Método, aqui, quando você tem trust, ele não pede senha. E esse método Scrum SHA-256 é um método inserido no Postgres a partir da versão 10, tá? Que é um método de autenticação mais seguro. Tá, ok? Então a gente vai fazer uma pequena alteração aqui. Nós vamos utilizar um recurso shell chamado hereDoc, cat end of file. Vamos substituir esse cara. Vamos lá, var local pgsql data pg_hba.conf, e aqui nós vamos colocar o nosso conteúdo. Nós vamos manter essa conexão local, beleza? E adicionar um tipo de conexão host, todas as bases de dados, todos os usuários, endereço geral aqui 00/0, só que a conexão vai ser Scrum SHA-256. IOF end of file. Detalhe, pessoal, para aplicarmos quaisquer alterações do pghba.conf, nós só precisamos dar um reload no serviço do Postgres, mas como nós estamos em container, nós vamos dar um restart mesmo. Então vamos fazer aqui, ó, docker container restart pg. Vamos testar agora a nossa conexão lá no pgadmin. Clicar aqui em save. Opa, agora foi. Até gravar aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. Databases, Postgres, vejam aqui que tem a hierarquia, né? Alguns tipos de objetos, caches, catálogos, event triggers, blá blá blá, extensions, language e esquemas. O que nós temos de esquema aqui? Olha só, temos o public, que nós já vimos, e o NSCompras. O que nós temos aqui em NSCompras? Temos aqui outros tipos de objetos, dentre eles aqui tables. O que nós temos aqui? Tabela de auditoria, que nós criamos dentro de NSCompras. Bem como em public, nós temos aqui também algumas tabelas. Auditoria, teste 2. Tá certo? Esse é o conceito de namespace, ou como preferirem, esquemas do PostgreSQL. Então nós vamos continuar aqui utilizando o nosso tutorial, né? Eu acabei de explicar para vocês sobre o que é esquema, né? Namespaces, tá? Eu aconselho fortemente que se use esse recurso, porque ele é muito útil para você agrupar tipos de tabelas ou outros tipos de objetos, views também, sequences e tudo mais. Então vamos ver aqui de uma forma resumida. Hierarquia. Opa, acho que eu aumentei demais aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Ah, tá. Diminuir um pouquinho mais. Acho que agora dá para vocês verem. Então vamos ver aqui a hierarquia de objetos de banco de dados. Então, no nível mais alto aqui temos um servidor. Dentro de um servidor nós temos uma instância, né? Cuja instância, por padrão, vai escutar na porta 5432. Ah, eu posso ter mais de um Postgres rodando no mesmo servidor? Pode. Seria mais de uma instância. Porém, para você ter mais de uma instância rodando dentro do Postgres, cada instância precisa ter uma porta diferente, né? Então, vamos supor, eu tenho 3 instâncias. Uma está escutando a 5432, 5433, 5434. Não necessariamente esses números, né? Porque isso é configurável, mas é bom frisar que precisam estar escutando em portas diferentes. Então,
logo abaixo do nível de instância nós temos alguns objetos aqui. Eu não coloquei tudo, que senão ficaria muito grande, né? É uma forma bem geral da gente visualizar aqui, que nem a gente viu ali no pgadmin. Nós temos os roles, né, que são usuários e grupos. Tablespace. Tablespace, para quem não sabe, é um diretório que você pode armazenar objetos, né, que está fora do padrão do seu banco de dados que você usa, né? O Oracle também utiliza esse conceito de tablespace. No SQL Server é outro nome que eu esqueci agora, mas o conceito é o mesmo, né? Imagina que você tem uma tabela que que ela tem um acesso muito maior de escrita e leitura, e seria de interesse dessa tabela estar num disco mais veloz. Então você pode fazer o seguinte: você cria um ponto de montagem para uma partição que está nesse disco, né? E cria um tablespace apontando para esse diretório e cria a tabela ou move ela para esse tablespace. Beleza, continuando aqui, temos também o objeto database, né? Vejam que está no mesmo nível desses outros aqui. Dentro de um banco de dados nós temos trigger, extensions, language, schema, que nós vemos agora. Dentro de um schema, o namespace, né? Temos tabelas, views, materialized views, sequence, functions, procedures e etc. Já falei aqui do nosso laboratório, né? Aqui está o tipo de diagramação que eu usei, né, para comandos SQL, Shell e Shell de Python, né. Primeira coisa que nós vamos fazer agora, nós vamos entrar novamente no PostgreSQL via linha de comando com PGSQL. Vejam que aqui no tutorial está PSQL, mas como nós estamos utilizando o Docker, nós vamos fazer dessa maneira: Docker Container Exec. Estamos aqui dentro do nosso Postgres novamente. E vamos criar agora um usuário, né? Vamos criar um role. Vamos ver a criação desse... antes de mais nada, deixa eu alterar aqui o prompt novamente. Então está aqui criado o nosso objeto role, um usuário. Como que eu sei que é um usuário? Porque ele tem esse atributo login aqui, ó. Na criação desse role, eu disse que o nome dele é user_test, que ele vai ter uma senha que vai ser armazenada encriptada, 123, a senha vai ser 123, e ele tem o atributo login. Vamos visualizar aqui, /du display users, aqui ó, user test. Postgres o usuário Postgres é como se fosse o root do banco de dados Postgres, tá? Continuando, e agora nós vamos criar uma base de dados cujo proprietário vai ser user test. Vejam aqui, criada a base de dados. Com esse parâmetro owner, eu determinei que essa base de dados, o proprietário é user test. Então vejamos aqui, ó, /l db test. Vejam aqui, owner user test. Ok? Continuando, vamos nos conectar a essa base de dados utilizando o nosso usuário. Select current database. É que eu mudei o prompt. Se eu não tivesse mudado o prompt, ele exibiria qual banco de dados nós estamos aqui no próprio prompt, né? Tá aqui, estamos na base de dados teste. Tem também o select current user. Se eu não me engano, sem abre e fecha parênteses, né? Tá aqui user test. E que estamos aqui na nossa base com o nosso usuário. Vamos criar nosso esquema, né? O esquema HR, né? Human Resources. Criado o esquema, /vn, tá aqui public UHR, NSHR. Vamos visualizar, vamos fazer uma consulta no catálogo utilizando aqui expressões
regulares do Postgres, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vejam que tivemos aqui quase o mesmo resultado, né? Só que para chegar a esse resultado aqui, lembra que eu falei que isso é um metacomando, que por debaixo desse metacomando nós temos um comando como esse que eu acabei de fazer aqui, né? Eu só quis simplificar as coisas, então deixa eu explicar rapidamente esse comando. NSPName é o nome do esquema, do namespace. E aqui eu usei um alias, né? Para ficar mais fácil, chamei de namespace from esquema pg catalog e o catálogo pg namespace where, cujo nome é, vejam aqui esse operador. Quando o operador tem uma exclamação, normalmente isso significa uma negação. E o till é utilizado para a expressão regular. Nessa expressão regular, que foi colocada aqui, nós dizemos que tudo que começa com pg underline ou que seja information schema, ou seja, para excluir esses caras do nosso resultado. Então temos aqui public e o NSHR que acabamos de criar. Dando sequência aqui, só uma coisa interessante, pessoal, para quem usa MySQL, MariaDB, eles não têm o conceito de namespace, tá? Ou seja, você tem uma camada a menos para os seus objetos, tá? Você tem um recurso a menos nesses bancos aí. Então vamos criar agora a nossa tabela dentro do esquema que nós criamos, a tabela person, tabela de pessoas, né? Vejam aí, novamente, ó, create table, o nome do esquema, ponto, o nome do objeto, que no caso é uma tabela, né? ID, nome e sobrenome. Ok, continuando. Agora nós vamos sair do Postgres, né? Que já está criado a nossa tabela. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é que vocês não sejam dependentes do ORM do Django, porque boas práticas de banco de dados, uma boa prática é você não utilizar o ORM, pelo menos não para criação de objetos, tabelas, views e tudo mais, porque não tem ORM melhor do que o seu próprio cérebro, certo? Então nós criamos isso aqui, nós estamos simulando como se fosse uma base de dados já completa, né? Em que agora o Django ele só vai se conectar. E normalmente quando se faz as migrations, você tem os models e a partir desses models, por via das migrations, se cria os objetos no banco de dados, mas aqui não. Nós criamos o banco de dados primeiro com seus respectivos objetos e o Django vai apenas acessá-los. Tá? Como eu já falei para vocês, evitem o uso de ORM. Quanto mais SQL puro na sua aplicação, melhor. É difícil? Eu sei que é. Mas todo problema de performance de uma aplicação, quer dizer, a maior parte de problema de performance de uma aplicação está no banco de dados. E geralmente por causa de quê? Por causa de má modelagem do banco. Tá? Então vamos aqui criar o nosso virtual env, né? Vou chamar ele de Django mesmo. Deixa eu sair daqui, sair do Postgres, agora eu saio do container, é isso. Ops, acabei fechando aqui a janela, vamos abrir novamente. Para quem não conhece, estou usando aqui o Terminator. Eu gosto muito desse terminal, ele é muito bom. Deixa eu mudar meu prompt novamente. Aqui. Agora sim. Vamos lá, cd/tmp. Vou criar o meu virtual env aqui. Vou chamar esse virtual env de Django mesmo, tá? Estou utilizando aqui uma coisa interessante, que é isso aqui.
Isso é equivalente a isso aqui. Isso aqui vocês já devem conhecer melhor, né? Tá. Mas por que eu uso esta sintaxe aqui em vez daquela que vocês viram agora há pouco? Porque eu prefiro esta. Porque essa aqui é uma sintaxe que ela é aceita em mais shells além do bash. Tá certo? O que faz isso? Ele vai... Primeiro, o que é o ICPython 8? 3.8, perdão. Isso aqui ele retorna onde está o nosso executável, que está aqui em USR bin Python 3.8. Então eu quis fazer dessa forma aqui, tá? Ih, chamei de Django 1. Pode... Vamos deixar como Django 1 o nosso virtual env. Então, no final das contas, vejam aqui, esse comando que eu dei aqui seria equivalente a eu fazer isso aqui, ó. Né? Porque quando a gente coloca entre crases, o que vai ser retornado para a linha de comando aqui vai ser o resultado desse comando, que no caso é esse. Beleza? Bom, nosso virtual environment do Python está aqui criado, chamei de Django 1. Agora nós vamos acessar esse virtual env e vamos habilitá-lo. É porque eu coloquei Django 1, né? Agora sim, então vejam aqui que meu prompt mudou. Eu ativei o nosso virtual env. Próximo passo aqui. Agora nós vamos instalar algumas coisas que nós vamos utilizar para o nosso virtual env. Nós vamos instalar aqui o PsychoPG2, que é o... Nossa, ele não deixou mostrar aqui. O PsychoPG2, que é o driver Postgres para Python, só que em sua forma binária, né, para ele não compilar aqui, para ir mais rápido. A biblioteca config.bj, que eu gosto bastante, eu acho muito legal, que ela é bem parecida com Python Decouple. Tem uma outra, tem uma que é nativa de Python, que eu esqueci o nome agora, mas se eu lembrar eu falo. E o IPython, que é o interpretador de comandos que eu mais gosto. Meu shell favorito de Python, né? Então tá aqui, instalamos as bibliotecas Python. Vamos dar um pip freeze aqui. O que nós temos aqui? Cadê aqui? Django 3.0.05. Cadê o PsychoPG2? Tá tudo aqui. Lembrando que o comando de instalação, utilizando um pip. Nós vamos criar nosso projeto Django, né? Com Start Project, vamos chamar de My Project. Criado o projeto. Nós vamos renomear o diretório, né? Vamos ver aqui o que nós temos. Esse diretório nós vamos renomear para src. Vamos fazê-lo aqui. Não é esse agora. Renomeamos para src. Eu prefiro assim dessa forma. E nós vamos aqui criar um arquivo chamado dbconf, que vai estar dentro de src. O que nós temos dentro de src? Vejam que tem o manage.py, né? E o nome do nosso projeto. Então nós vamos jogar esse arquivo dbconf para dentro de myproject. O que tem dentro de myproject? Temos o nosso settings.py e outras coisas mais aqui, né? Nós vamos modificar aqui o nosso settings.py. Nós vamos jogar aqui para dentro desse diretório um arquivo chamado db.conf,
conteúdo será este aqui, e nós vamos utilizar o recurso shell HereDoc. Pronto, vamos dar uma olhada aqui. SNC, My Project. Vejam que a configuração do nosso banco de dados está aqui, bonitinha, né? Qual host, o nome do banco de dados, usuário, senha e a porta. Certinho. Então agora nós vamos modificar o nosso settings.py. Eu vou utilizar o Vim. Primeira alteração que nós vamos fazer, logo na parte de imports, eu vou colocar aqui o from config obj import config obj, dessa forma aqui. Então vamos lá. Fiz o import, tá aqui. Próxima alteração. Aqui na parte de bancos de dados, nós vamos fazer essas coisas aqui que eu vou explicar para vocês. Então, deixa eu ver aqui. Vamos numerar as linhas aqui do nosso arquivo. Set new. Onde que tá? Um pouco mais para baixo. Ah, tá aqui. Então aqui nós vamos apagar da linha 78 até a linha 83. ESC, 2.78,83 D de dado. Vamos apagar. E para inserir, então o que a gente vai inserir aqui? Deixa eu diminuir um pouco esse zoom. Desde aqui, ó, que está no nosso tutorialzinho. Só por vez não dá para copiar. Então vamos lá. Tá feito aqui. Então vamos explicar aqui cada coisa que eu coloquei. Bom, uma coisa mais que eu coloquei aqui, ó. Localização do arquivo de configuração do banco de dados. Eu chamei como uma variável aqui dbconfFile. Vejam aqui que eu estou utilizando uma format string, que eu já pego outra variável aqui, a basedir, e coloco e acrescento aqui a localização do nosso arquivo de configuração de banco de dados. Agora, aqui uma nova variável de ambiente, que é a dbconfig, que isso aqui na verdade é um dicionário, que quando eu faço essa instanciação aqui de config obj, vejam que eu passei como parâmetro dbconfFile, que é esse cara aqui, ele vai ler esse arquivo e vai pegar cada uma daquelas configurações e transformar num dicionário. Então esse dbconfig aqui é um dicionário. Agora aqui são os parâmetros de conexão ao banco, via leitura de cada chave do dicionário: host, o banco de dados, o usuário, senha e a porta. Vejam aqui, ó, dbconfig, esse cara aqui que é o dicionário e sua respectiva chave, né? Então tá certo. Então aqui na parte da conexão do banco de dados, vejam aqui que como engine estou utilizando o PostgreSQL e aqui os parâmetros de conexão que serão utilizados. Vamos salvar ESC, salvar isso aí, ESC2.x, tá salvo. Para facilitar a nossa vida, nós vamos criar um link simbólico para o manage.py, dessa forma aqui. E para testarmos o nosso Django, nós vamos rodar ele como servidor agora, só para um mero teste, né? Então vamos utilizar aqui manage py run server. Beleza? Não deu nenhuma mensagem de erro, então vamos testar aqui, porta 8000. Colocar o host, agora 8000. Ó, nosso Django está up and running. Beleza? Funcionou. Então vamos dar o Ctrl C para abortar aqui. Continuando o nosso tutorialzinho.
nós vamos apenas lidar com modos aqui de uma maneira bem rápida, né? Não vamos ver mais a interface do Django. Vamos entrar aqui no diretório src. Vamos ver a hierarquia de diretórios que nós temos nesse momento aqui. Vejam aqui nosso executável manage.py, o diretório myproject e outras coisinhas mais aqui. Nosso settings.py, né, que ele está dentro de myproject. Ok, continuando. Agora nós vamos fazer a nossa primeira migração, que é a migração de metadados, né? Isso aqui eu faço padrão mesmo. Criado aqui. Vamos criar o nosso super usuário. Vamos chamá-lo de admin. Super intuitivo, né? Admin @x.px, né? Não é um domínio válido, não é só para teste aqui. Senha 123 23, super segura, confirma. E vamos criar agora uma app chamada Human Resource. Manage.py, startup, Human Resource, beleza. Vamos habilitá-las no nosso settings.py, né? Deixa eu colocar aqui, eu vou pegar do próprio histórico do meu shell. Perdão. Vim myproject settings.py. Agora vai. Vamos ver as nossas aplicações instaladas aqui. Beleza. Deixa eu só dar um espacinho aqui, acho que fica mais bonitinho. Então, nossa aplicação aqui vai chamar Human Resource. Nós já demos aqui um Start App nela. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, Human Resource. Beleza. Dentro do diretório dessa app, nós vamos criar um diretório chamado Models. E nós vamos eliminar o arquivo models.py. Como assim eliminar o models.py? Exatamente. Eu vou mostrar uma forma de organização para vocês mais interessante do que a padrão, né? Vamos dar um ls lá em Human Resources. Human Resource, né? Então vejam que o arquivo models.py foi eliminado e no lugar dele foi criado um diretório chamado models. Como que nós vamos lidar com isso? Bom, dentro de models nós vamos criar nosso módulo de teste, né? Já estamos chegando no final aqui desse tutorial. Vamos chamar de hr.py, cujo conteúdo vai ser este aqui. Vou explicar para vocês os detalhes, né? Então tá aqui. Eu prefiro fazer a importação dessa forma, utilizando from, que acho que fica muito mais limpo assim, né? Só importa o que realmente interessa. Autofield, model, testfield, que é o que nós vamos utilizar aqui. Temos aqui um helpzinho do nosso model, né? Person model, namespace, tables, são só itens informativos aqui. Nossos campos, né? DB column, qual que é a coluna do banco de dados que nós vamos utilizar? É uma primary key? Sim. Name é um campo texto, cuja coluna, cujo campo no banco de dados chama name. Text field também para surname aqui, cuja coluna do banco de dados chama surname. Vamos utilizar aqui também, vamos redefinir o método string aqui com uma format string, retornando aqui nome, sobrenome, nome, espaço, sobrenome, né? E aqui dentro de class meta, né, o que nós temos aqui como nosso pulo do gato. Por exemplo, qual que é a tabela do banco de dados que nós vamos utilizar? Vejam aqui a declaração do nosso objeto. Esquema,
Aqui utilizamos, entre aspas, ponto, que é o separador, e o objeto, que é a nossa tabela. Que eu coloquei até aqui um comentário para nos ajudar, né? E uma outra coisinha interessante aqui, verbose name plural, né? Person, deixei assim mesmo. ESC 2.x para salvar. Continua o nosso tutorial aqui. Lembram que eu mudei o diretório, eu eliminei o arquivo models.py e em seu lugar eu coloquei um diretório, né? Para que ele funcione como models.py, nós temos que fazer uma pequena modificação, criando aqui o nosso arquivo dunder init. E vamos acrescentar esse conteúdo no nosso dunder init, né? From human resources, humanresource.models.hr. Vejam que aqui é o caminho para nós importarmos o nosso model aqui, né? ESC2.x, salvei. Beleza. No migrations, my database, my rules. Ou seja, sem migrações, meu banco de dados, minhas regras. Quem manda no nosso banco de dados somos nós. Sem ORM para editar coisas erradas. Sim, mais uma vez eu repito, eu não gosto de ORMs. Acredito que não exista DBAs que gostam de ORMs, tá? Porque eles fazem estragos no banco de dados. Confie em mim. Então vamos, primeira coisa, criar as migrações de Human Resource dessa nossa app. Tá aqui, Making Migrations, ok, ele achou aqui o nosso model person. E nós vamos fazer a nossa migração aqui com traço fake, ou seja, o Django está confiando que a tabela referente ao model que nós criamos já existe. E realmente já existe. Já existia antes mesmo do model ser criado. Então, esse traço fake faz a diferença aqui pra gente, tá? Vamos dar uma olhada aqui na hierarquia de diretórios da nossa app. Veja aqui models hr.py, init.py, tá? É o que nos interessa. E vamos fazer alguns testes agora, né? Vamos fazer o manage.py shell para nós entrarmos no prompt do nosso IPython, né? Nossa. E aqui vamos fazer o nosso teste do nosso model. Então tá aqui, ó, from human resources, models.hr, import person. Um sucesso. Nós vamos criar uma pessoa aqui. Vamos adicionar o Ludwig van Beethoven. Tá aqui. Vamos dar um print nele. Vocês lembram do método string que nós criamos? Olhem aqui, ó. Name, surname. Name, surname. Beleza? E agora nós vamos persistir essa mudança no nosso banco de dados. Tá aqui, p.save. Nós vamos sair agora, Ctrl D, YDS. Vamos agora no nosso banco de dados, manage.py db shell. 1, 2, 3. Estamos aqui no nosso banco de dados. Ctrl/dt, ns. Vejam aqui, esquema nshr, tabela tbperson. Vamos fazer o nosso selectzinho aqui. Eis que aquele p.save persistiu aqui no banco de dados. Então, pessoal, tá aí o fim do nosso tutorial aqui com namespaces, tá? Adicionalmente, eu vou responder uma pergunta que foi feita no dia da live, né? Que esse vídeo está sendo gravado posteriormente
por causa de problemas que tivemos com a internet, né? Estou gravando aqui offline. Uma pergunta muito interessante que me fizeram a respeito de functions e procedures no banco para regras de negócio ao invés de utilizarmos views. É interessante sim ou não? Sim, é interessante, porque primeiro, como diz um amigo meu, pode dar porrada no elefante que ele aguenta. Qual que é a ideia? Quando você... Porque os dados já estão no banco. Então, por que você tem que pegar esses dados, trazer para o seu servidor de aplicação, processá-los e trazer esses dados de volta para o servidor de banco de dados? Nisso, nós temos aí a questão do overhead de rede, né? Isso evita... Quando você tem as regras de negócio dentro do seu servidor de banco de dados, você já evita esse transporte dos dados de um lado para o outro. É um transporte desnecessário. Então você já pode fazer isso dentro do PostgreSQL. Então eu gostaria de fazer uma demonstração rápida com PL Python aqui. Primeiro de tudo, para usufruirmos de PL Python, nós precisamos que é uma extensão de Postgres, né? Ela é uma extensão padrão que vem em contrib, né? O Postgres ele suporta por padrão PL Python, PL Perl e PL TCL. Mas eu nunca vi qualquer pessoa que programe nessas outras linguagens aí, né? Essas extensions têm que estar instaladas, né, junto com o Postgres, e nós precisamos habilitar dentro do nosso banco de dados que nós vamos utilizar. O comando é esse aqui, ó, create extension PL Python 3.1. Deu erro aqui, por quê? Porque para você habilitar uma extensão, você tem que ser superusuário, bem como para você criar uma function, uma procedure, você também tem que ser superusuário, no caso de PL Python. Por quê? Vejam que o nome é PL Python 3U, esse U é de untrusted. Isso se deve porque é assim, porque quando você tem PL Python, você tem acesso às bibliotecas, todas as bibliotecas de Python que estão instaladas no seu sistema operacional. Então isso pode ser um pouco perigoso. Então, como diz o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, vamos nos conectar a esse banco com o usuário Postgres, né? Vamos lá, dbtest, usuário Postgres. Isso aqui na interface PSQL, né? Vejam que até o prompt mudou, né? Quando você, de forma similar a Unix em geral, quando você tem o superusuário, que no caso do Unix, Linux, BSDs e tudo mais, você tem o sustenido aqui que muda, né? Quando não é superusuário, é sinal de maior aqui dentro do PSQL. Então, aqui nós vamos habilitar a nossa extensão. Habilitada, né? Então vamos fazer um pequeno teste aqui. Primeiro com uma função anônima, que é usando do marcador, né? Vou colocar aqui esse lá, abobrinha. Vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui dentro. Pode até não colocar nada, simplesmente assim. Eu estou colocando a abobrinha só para vocês verem que pode ser qualquer coisa, tá? Abobrinha. From sys import version as, vou chamar de pyversion, plpy.notice pyversion. Vamos fechar aqui nosso código Python, né? Abobrinha, opa, language PL Python 3U. Vejam aí, ó. Tá aqui. Beleza?
Python 3.8.1, que é o que está no nosso servidor PostgreSQL. Bom, eu quero criar uma function que me retorne essa mensagem. Então, vou lá, create function fc pyversion. Ela não vai ter nenhum parâmetro, né? Returns text as. Vamos ver aqui. Body. Não colocar nada não, vai. Só assim tá bom. Mesma coisa. From sys import return pyversion. Mesma coisa aqui embaixo. Language. Cria a nossa function, né? Então vamos chamar ela select fc pyversion. Vejam só. Python dentro do nosso PostgreSQL. Bom, pessoal, é isso então. Espero que tenham aproveitado o conteúdo. Qualquer coisa, façam seus comentários aí, tirem suas dúvidas, que o que na medida do possível vamos tentar responder aí, tá certo? Um grande abraço, até mais.